Esse assunto aqui não é para elevar a adoração a estes malachins ou espíritos, e sim colocá-los no mesmo patamar que eles. É claro que muitos aqui não estão. É claro que eu estou falando para pessoas de níveis especiais. Na realidade, a humanidade precisa desta conexão entre o bem e o mal. Mas o homem tem que aprender a separar os dois fios condutores. Que a luz acenda, mas que separe os dois fios. O problema é mais grave ainda, porque muitos destes nomes, destes seres angelicais com essas forças infernais, eles aparecem gravadas em camiote. Gravar o nome deles em amuletos. Eu já gravei falando sobre o problema de amuletos aqui. Sabemos que dentro do nome extraímos outros nomes. Para os Mecubal, para os cabalistas, é um presente especial. E os primeiros nomes de algumas agências angelicais foram gravados os primeiros nomes desses anjos. Estas são as regras para essas inteligências celestiais. Assim foi escrito: não há nada no mundo, nem mesmo uma pequena erva, sobre a qual não haja um anjo definido. Ou seja, não há nada nesse mundo, até uma pequena raiz de erva. Ali foi designado um anjo, um malachim. Agora, imagine você. Se para uma planta foi designado um anjo, e a você? Você pode vê-lo? Você pode sentir? Essa é uma oportunidade única de você conhecê-lo. Isso não é fantasia. Dentro da própria Torá, traz esses elementos fundamentais. Não há nada na terra sem o domínio de um anjo. Isso não é fantasia. Isso é fato. É claro. Como eu falei no início do vídeo, esse assunto, por isso que eu chamei de a inteligência espiritual. Não artificial, mas espiritual. Essas conseguem sentir esses anjos. Algumas delas até falam com eles, percebem, sentem o cheiro deles. Sabia? Muitos deles se apresentam com aroma, um perfume não existente nesse planeta. Não há aroma que se compara ao cheiro deles. Estamos no assunto de inteligência espiritual. Eles não devem ser adorados, jamais. O que eu estou trazendo aqui são pessoas que são influenciadas por eles. E muitos cometem pecados graves por causa deles, influenciados por eles. Isso tudo acontece de acordo com o comando desses anjos designados. Fomos informados de que todos os elementos e todos os fenômenos da Terra são controlados e produzidos por uma agência de anjos. Portanto, existem milhares de hostes celestiais, ou seja, os Zerelim, os Galgalim e os Serafim. São essas três hostes
de malachins. É claro, há milhares de hierarquias além deles, governando as alturas e também as profundezas dos mares. Sabia? Sabia disso? Existem anjos que dominam as profundezas dos mares e a altura também. É por esse motivo que eu acho ridículo o que se propaga pelos globalistas, que o homem foi à Lua e que há um satélite super especial vagando o universo. Eu, Youssef, acho ridículo. Há um anjo que governa os trovões e os terremotos. Não vou citar o nome dele aqui. E tem outro também, que ele é encarregado do fogo, raios. Fogo. O outro, trovões. E tem um que rege os ventos. Nenhum deles eu vou citar o nome aqui. E outros são designados para governar o trovão. Existe um padrão para esse entendimento. Isto é para não mencionar o misticismo judaico, para deixar guardado esses nomes e essas revelações. É claro, há algumas discrepâncias e inconsistências suficiente para confundir até os estudiosos mais obstinados. No entanto, embora existem muitas divergências sobre a designação exata de cada anjo, se eles são todos espíritos ou, às vezes, corporificados. Compreende a palavra? Ou seja, existe alguns que chamamos de imbur. Tem isso, sabia? Eu vejo mais um pensamento refinado de entender essas questões espirituais, enquanto o Ramban traz o seu ponto de vista racional nesse grau físico. Ele afirma que as visões angelicais dos profetas ocorriam durante o sono, ou seja, durante o sono, aquele corpo era visitado por um malachim, e aonde ele trazia a profecia. Por outro lado, Nachmanides citou vários exemplos escritos dentro do próprio Tanar, em que os anjos apareciam em forma humana. Existem dois pontos de vista aqui. Os malachims atuarem entre os humanos. Aqui, há uma discussão entre os dois se esses malachims podem ser corpóreos ou não. A questão não é simplesmente esta. Veja que isso passa desapercebido quando começamos a estudar sobre o assunto. A questão é, eles atuam entre a humanidade, sendo incorpóreos ou não. Eles atuam aqui. Há uma questão, que não há uma erva na terra sem que não seja enviado a essa erva um anjo. Ou seja, há um domínio entre milhões e bilhões e bilhões e trilhões de malachims em tudo. Compreende? Você está absorvendo uma energia de um anjo, de um malachim. Só que a questão é, quem o criou? O Criador. Tudo pertence ao Criador, independente se é um anjo ou não. É uma criação, como você. No vídeo anterior eu falei que o homem tem capacidade intelectual e espiritual para chegar no nível dos anjos. Isso é fato. Observei que as representações humanoides de anjos nos faz compreender um fenômeno relativamente tardio nos escritos judaicos, que apesar das declarações escritas, não farás, a palavra não farás,
Este comando ele está ligado a Avodazará. Não farás. Esta é uma proibição de idolatria. Ou seja, estes malachins são criaturas como nós somos e não devemos nos curvar a eles. Eles também são criaturas, muito mais elevadas do que o homem, mas elas não podem ser adoradas. Isso passa a ser Avodazará, idolatria. Esta é a proibição de Avodazará. Não farás para ti imagens esculpidas. Há várias representações de anjos em toda a literatura, no mundo inteiro. Por exemplo, existe um manuscrito chamado de Iluminados. Eu acredito que seja... É isso que você pensou. Manuscritos iluminados. Isso também já mencionei que essas descrições foram vividas por eles. Esses anjos tiveram formas humanas e aí muitos séculos eles vêm cuidadosamente cuidando do controle total da humanidade através da falta de intelecto do homem, do Yetzer Hara. Aqui eu estou chamando sua atenção para um grupo de malachins que controla o homem. Porque esse homem, a sua tendência é fantasiosa, é fantasiar até mesmo esses assuntos espirituais. E assim, há um controle total desses anjos que fazem parte do Yetzer Hara, controlá-los, através da falta de intelecto deles. Conforme foi indicado, entende-se que cada coisa existe em sua existência, tanto o mal quanto o bem. E tudo isso tem uma inteligência espiritual, supervisionando sua existência. A esse respeito, acredita-se que também existem anjos de guarda. A cada um foi destinado um malachim, sabia? A cada pessoa. É claro, você não vê. Mas para aqueles sensíveis, houve uma passagem na sua vida que você ouviu. Às vezes você se assustou, mas você já ouviu. E claro, não era coisa da sua cabeça. O campo de visão da criança é muito mais aberto. A glândula pineal de uma criança, vamos dizer o terceiro olho, ele é mais refinado. Ele consegue captar essa essência dos malachins. Bom, na verdade, entende-se que cada um de nós tem 2 desses espíritos guardiões. 2. E muitas das vezes vemos retratados de tais seres em formas de humanoides, parecidas com o homem, muito parecida. Bom, os importantes. Infelizmente, você foi criado de uma forma errada, com pensamentos errados sobre essas entidades. Bom, certamente essa não é a minha intenção, transformar tudo isso em idolatria. O dicionário dos anjos ou demônios para esse assunto. Eu chamo a atenção desse assunto para um dicionário dos anjos. No entanto, podemos investigar os poderes primordiais de alguma dessas entidades espirituais mais importantes, que fazem parte do esquema, do processo da criação. Em alguns casos isso pode ser um assunto bastante complexo, especialmente quando as fontes primárias não são tão abrangentes quando se gostaria que fossem, e quando existem diferenças quanto às funções básicas das inteligências espirituais. Uma delas é encontrada nas cravículas de Shlomo. As chaves. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Piparosh Yom Emet Yamim.
existem muitos segredos. Claro, eu gostaria de falar todos eles para vocês, mas o local não é adequado. Como se distanciar deles, destes que governam essas criaturas? Isso é uma pena que todos eles são escravos deles. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה. וההתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a gente abençoe.